Olá, pessoas! Vou contar uma curiosidade pra vocês. Começar assim, com uma curiosidade. Não sei se com a Rita foi assim, e nem se com a nossa próxima mente brilhante Duas Duras vai ser. Mas até eu começar a gravar aqui e começar a hablar e pegar o ritmo da falação, eu gravo umas 5 introduções pra mais, porque eu não sei se eu começo. E aí, gente? Olá, pessoas. E aí eu gravo, e aí daqui a pouco, passa um tempinho e eu vou lá e. Ah, não vou começar assim. Até que eu decido, de fato, começar. Inclusive, eu já gravei um atrás, de 5 minutos, mas eu simplesmente apaguei porque eu achei que não deveria. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Primeiramente, ou segundamente, porque eu acho que eu falei primeiramente antes, mas eu queria falar que eu fiquei muito feliz essa semana, porque eu tive o feedback de algumas pessoas que eu não esperava ter, que eu nem sabia que estava acompanhando, né? Porque algumas eu sabia já que escutava, que me mandava sempre mensagem, que uma amiga minha, ela, ao mesmo tempo que ela escuta, ela vai escrevendo pra mim as opiniões dela. Então a gente conversa assim, eu gravo, coloco aqui no Spotify, e ela escuta lá no WhatsApp, escuta no telefone dela e no WhatsApp, e ela vai conversando comigo conforme ela tá escutando, né? Enfim, muito bom. E aí, eu recebi feedback de algumas pessoas. Umas me mandaram mensagem no Instagram, outras me mandaram no WhatsApp, e eu fiquei muito feliz. Porque todas essas pessoas e todos esses feedbacks falaram basicamente sobre a mesma coisa, que sobre o comodismo, sobre a gente sentir que nada e não e morre na praia, e, e que estar no comodismo é muito fácil mesmo, mas que umas disseram que ainda não virou a chavinha para mudança, mas que já pensa nela, isso já é muito bom, só de você pensar já é, caraca, já é um passo, sabe? Já é um passo. E é de formiguinha, um pouquinho de cada vez. Quando a gente vê, já deu tudo certo. E a gente já tá se caminhando pra viver uma vida melhor. Porque, não diferente dos Pokémons, mas a gente precisa sempre evoluir. E outras disseram que já deram esse passo, já estão sentindo a mudança, já tá fazendo uma coisa pra ter um futuro melhor. E eu fiquei feliz porque são pessoas que eu gosto. São pessoas que eu gosto muito, e ver que elas escutaram, porque apesar de ser pessoas que eu gosto muito, nem tão próximas, né? E ver que elas ouviram e de certa forma se sentiram à vontade para me mandar uma mensagem, cara, foi gratificante demais. Foi muito bom mesmo. Obrigada, pessoas. Enfim, gente, tirando essa essa parte da mudança, de falar sobre isso, hoje acho que eu vou falar de um assunto completamente diferente, mas nem tanto. Hoje o assunto vai ser. Tchan, tcharam. Eu quero falar sobre as linguagens do amor. Porque ultimamente tem sido uma coisa que está sendo falada, de certa forma. Eu vejo muito. Acho que no TikTok, né? No Instagram, Reels. Quando a linguagem do amor é. Vou falar quais são para vocês. Primeiro, são 5 e eu não estudei, gente, pra falar. Eu só lá, eu nem sei porque eu cheguei nesse tema. Eu anoto notas tudo que eu quero falar e nem sempre dá. Nem sempre eu consigo. Aí às vezes eu troco, enfim. E aí eu pensei assim que eu gravei o podcast sobre mudanças, acho que passou uns 2 dias, eu vi algo relacionado sobre as linguagens do amor. Eu falei, legal, acho que pode ser legal. E são 5, como falei, são atos de serviço, presentes, tempo, qualidade, palavras de afirmação e toque físico. Vocês já sabem qual é a forma de vocês demonstrarem
o que vocês sentem, o que vocês sentem pelas pessoas, o amor que vocês sentem, porque eu não. Eu acho que eu, eu sou um pouquinho de cada. Porque acho que não necessariamente você só tem uma linguagem, né? A forma que você demonstra. Acho que pode ser várias, pode ser 5. E eu acho que a minha é 5. Porque, igual atos de serviço, como eu disse, eu não estudei para falar. Então, da minha interpretação, o que que é um ato de serviço? É eu fazer algo pela pessoa, para eu agradar. Exemplo, no meu antigo trabalho, sempre tinha um momento de café, de lanche e tal, e eu demonstrava o que eu sentia por aquelas pessoas fazendo bolo, por exemplo. Isso para mim é um ato de serviço. Eu demonstrava o meu amor por elas fazendo isso, fazendo bolos. Ao mesmo tempo que sempre que dava, eu gostava de presentear também. Sempre que dava, assim, né? Porque não é sempre que a gente consegue dar um presente, mas às vezes, gente, presentear pra mim é você ir ali no mercado, e trouxe pra você. E eu fazia muito isso com a minha amiga que trabalhava comigo. É tipo, ai, passei no mercado, toma. E ela fazia isso comigo, pra mim também. E eu me sentia muito amada e lembrada. Tempo de qualidade. Eu acho que é viver momentos com a pessoa, você tá desprendida do celular, né? Porque hoje em dia é difícil, geralmente a gente fica preso no celular, mas geralmente quando a gente tá com pessoas que a gente gosta muito e numa vibe muito legal, a gente acaba se desprendendo um pouco. Então eu acho que o tempo de qualidade é isso, é quando você se desprende do online e vive o off, né? Eu me reunia muito com minhas amigas, muito. Hoje em dia, cada um foi para um lado. E não que exista menos amor, mas é porque acho que quando a gente cresce também, a gente entende que a gente começa a viver a nossa vida e a particular. Ai, como é a palavra? Ai, não sei qual que é a palavra. Enfim. E quando a gente começa a viver a nossa vida, a gente entende que a vida do outro já não, às vezes a rotina já não bate mais a mesma e não tem como. Não tem como. Exemplo, era para ser. A gente tinha combinado uma vez de todo ano fazer um Natal. Uma ceia de Natal, próximo Natal, que a gente fazia um amigo oculto e tal. Nos primeiros anos funcionou. No primeiro, no segundo. Nos demais, sabe, cada um já tava para um lado. Umas morando longe, outras nem tanto, mas não tão presente. E aí acaba que, enfim, não que esse ciclo se encerrou, mas suspendeu. Esse ciclo foi suspenso. E qual que era a próxima? Palavras de afirmação. Essa daí eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não sou a pessoa e aquelas, né? Ai, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa de falar: nossa, você tá linda, nossa, você tá maravilhosa, nossa, parabéns, não sei se isso. Mas assim, palavras de afirmação. Eu sou uma pessoa muito incentivadora. Eu incentivo as pessoas com os pés no chão, mas incentivo do meu jeitinho. E eu acho que eu ainda tenho dificuldade nesse ponto de palavras de afirmação. E cada vez mais, deveria ser ao contrário, né? Cada vez menos. Não, mas cada vez mais. Porque cada vez mais. Por quê? Porque cada vez mais eu tenho preguiça e cada vez mais eu tô de poucas palavras. Faz sentido? Não sei. Mas. E o próximo é toque físico. Toque físico, eu acho que eu também. Assim, se tivesse um grau, cada linguagem tivesse um grau, a minha estaria toque físico e palavras de afirmação um pouco mais abaixo, mas eu também acho que isso também é da nossa criação, do jeito que fomos criados, das coisas que a gente via. E, enfim, eu acho que é isso. E isso é uma coisa que eu posso mudar. Toque físico, não sei, mas palavras de afirmação eu acho legal. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que pensar em mudar pra mim, para com os outros.
vou fazer, mais uma vez, uma lista de prós e contras. Se eu achar que eu tô pecando nisso, eu vou lá e começo a tentar introduzir mais isso na minha vida. Ai, parou de gravar aqui, mas que bom, porque eu não quero falar mais sobre as linguagens do amor. Porque eu vi que não tava fazendo sentido o que eu tava falando, e depois, quando eu estiver encerrando, eu volto a falar sobre isso e sobre o porquê que eu resolvi falar disso. Mas eu quero falar sobre um assunto que eu acho que eu já falei aqui, não tenho certeza, mas provavelmente eu já falei, sobre resiliência e sobre persistência. No último episódio eu falei de mudanças, né? Que também tem a ver um pouco. E eu acho que a resiliência é a gente se adaptar à mudança, se adaptar aos contratempos da vida. E a persistência é não desistir. Porque uma coisa é você se adaptar, uma coisa é você não desistir. Porque, pra mim, são coisas totalmente diferentes. Tem uma linha tênue ali, que ao mesmo tempo que se parecem, se diferem. Eu acho que são coisas diferentes na minha concepção, na minha interpretação, porque quando você persiste em algo, é porque você não tem a opção de desistir. E quando você se adapta a isso, é porque você aceitou. Você aceitou, então você se adaptou à mudança. E, ao contrário da persistência, é porque você não tem opção de desistir. E não ter opção é uma merda. É uma merda você não ter opção. Porque você fica ali preso a algo, alguma coisa que a gente nem tem ideia. E no podcast da semana passada, que eu falei sobre esses assuntos, eu fui abordada sobre um feedback que falava sobre que a gente não estava se perdendo. A gente está se adaptando. Não foi isso que a pessoa disse. Ela falou que, tipo assim, não sabe se está se perdendo ou se ela mudou mesmo. E eu acho que não é que a gente muda, né? Eu acho que é porque a gente acaba se adaptando às nuances da vida e a gente vai só seguindo o fluxo. Eu acho que é isso. Eu quis falar isso pra ela, mas eu acho que eu esqueci. Porque, gente, chega uma determinada hora da noite e tal, passou de 10 horas, eu já não sou ninguém. Eu já começo a muito mal responder mensagem. E, assim, voltando sobre a resiliência, é que, cara, ainda mais final de ano agora, a gente vai se adaptando às rotinas, se adaptando às coisas. Nossa, eu tive que dar uma pausa, porque eu botei a mão na consciência e percebi o como eu estou redundante. Eu não sei falar sobre outra coisa, porque é o que eu tô vivendo agora. Sobre mudança, é rotina, é o que eu tô vivendo agora. E eu não quero ser redundante, eu quero falar sobre outras coisas. Saco. Tem como a nossa mente não acompanhar a nossa mente? Porque a gente consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Tem como um atropelar o outro? Tem, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, eu tô pensando em várias coisas lá na frente. Só que quando chegar lá na frente das coisas que eu pensei, eu não consigo falar. Acho que é porque um foi atropelando o outro, né? Caraca, cara. Enfim, eu acho que o que eu tenho pra hoje é o mínimo e o mínimo foi meu máximo. Perdão, amigos, prometo melhorar semana que vem. Mas, não acabou. Eu quero aproveitar. E eu falei pra vocês que eu ia contar por que eu falei das linguagens do amor. E que são elas, as que eu já citei, e que a minha é presente. Gosto de presentear
e ainda mais de ser presenteada. E pra quem não sabe, meu aniversário é semana que vem, dia 4 de dezembro. Grava aí, quarta-feira. Nasci às 11h45 da manhã. Não sei porque também, detesto o dia. Funciono, adoro a parte da noite. E dezembro também, não sou fã de calor, não sou fã de verão. Mas, se a gente pudesse escolher, né? A gente nem saberia a hora certa pra vir, então foi a hora certa que Deus mandou a gente no mundo. E é isso. Mas aí, meu aniversário é semana que vem, dia 4 de dezembro, quarta-feira. E por que eu tô contando isso pra vocês? E falei sobre as linguagens do amor? Porque eu quero contar uma história. Quero contar uma história de uma pessoa. E aí vocês vão entender tudo que eu tô falando. Gente, hoje eu vou contar a história de uma pessoa, de uma mulher, mãe, empreendedora, que durante muito tempo, não sei se eu posso dizer assim, porque eu não a conheço tão bem, ela tentou se encontrar nas coisas que ela queria fazer da vida. E é muito do que a gente fala aqui no podcast, sobre se encontrar, sobre ser quem a gente é, sobre mudanças, enfim. Eu falo um pouco disso, a Rita falou nos anteriores também um pouco sobre essas coisas, sobre como a gente se expressa. E pelo que ela me contou, eu fiz a minha análise. Eu percebi que ela era uma pessoa que já andou por alguns caminhos, já tentou algumas coisas na vida, e o que deu certo e o que tem dado certo é o que ela tá vivendo hoje. E não é porque deu certo e tem dado certo que seja fácil, que é fácil, que já tá tudo bem, já tá tudo alinhado e que vai ser assim pra sempre. Não, porque nada na nossa vida é fácil. A gente precisa de que a vida seja uma montanha-russa mesmo, né? Que sejam altos e que tenham altos e baixos pra gente lembrar que tá vivo, né? E aí, quando ela me contou sobre um pouco sobre a trajetória dela na vida profissional, eu entendi que você carregar o peso das escolhas que a gente quer para nossa vida também é difícil. É muito difícil porque sempre vai ter alguém apontando o dedo para você e dizer o que você está fazendo, por que você está fazendo. E eu acho que quando as pessoas entendem e aceitam que você tomou as rédeas da sua vida, é um pouco mais embaixo, porque aí elas deixam de te ajudar, mas ao mesmo tempo elas não é que elas deixam de te ajudar, ao mesmo tempo que elas deixam de ajudar, elas também se isentam, ao mesmo tempo que elas te ajudam, elas se isentam, porque tipo, ela tomou as rédeas da vida dela, então ela que lute, né, entre aspas, ela que paciência, né? E aí, enfim, eu vou contar um pouco da história dela. E aí, enquanto eu vou falando, vocês tentem adivinhar de quem eu tô falando. Provavelmente vocês já sabem, vocês já identificaram, porque a Rita foi dando alguns spoilers essa semana. Mas eu vou contar a história de uma mulher, e como eu falei, mãe, esposa, sonhadora, dedicada, batalhadora, principalmente, porque vocês vão ver que a história dela não foi fácil. E assim como a história de todo mundo tem altos e baixos, essa pessoa, ela trabalhava em um lugar, eu não vou ser muito específica, mas essa pessoa trabalhava em um lugar e quando ela se viu saindo daquele lugar,
ela ficou de mãos atadas do que eu vou fazer agora da minha vida. Então ela foi tentando por alguns caminhos e ela escolheu o caminho do empreendimento. Mas como eu falei no último episódio, ninguém trabalha porque gosta. A maioria das pessoas trabalham por necessidade, trabalham por dinheiro. Porque o dinheiro é o marketing na nossa vida. Não tem como dizer que não. Mas o problema da maioria das pessoas resolveriam com dinheiro. Tirando casos, né, de saúde, e enfim. Mas a maioria dos problemas das pessoas se resolveriam com dinheiro. E, gente, e aí essa pessoa, ela foi migrando para o lado do empreendedorismo, e ela, nesse meio do caminho, ela também teve que se descobrir e descobrir as coisas que ela gostava. E ela começou com muito pouco, de porta em porta, de caminhando na rua, faça chuva, faça sol. E aí ela tinha que escutar das pessoas: o que você está fazendo? Você trabalha com o quê? Porque ela ir de porta em porta vender o produto dela não era suficiente, não era considerado trabalho. As pessoas menosprezavam. Óbvio que tinha pessoas que ajudaram e ajudam até hoje, e que eu tenho certeza que são pessoas que lá atrás compraram com ela, continuam se identificando porque viram a história, viram como ela é batalhadora. E depois de muito tempo dela vendendo de porta em porta e ela identificando que esse estilo de venda e de marketing não estava funcionando para ela, ela decidiu dar um passo a mais na vida. E é o que eu sempre puxo para falar. A gente tem que pesar o que é melhor pra gente. E naquele momento da vida dela, que foi em 2019 que ela falou, ela sentiu a necessidade de ter um lugar, de ter um local próprio. E foi quando ela abriu a loja. E aí veio a pandemia. E aí ela, mais uma vez, ela ficou de mãos atadas, né? Porque a pandemia acho que foi um baque para todo mundo, deixou todo mundo sem um norte, né? Sem saber o que seguir, principalmente os pequenos empreendedores que, né, necessitavam do dia a dia, necessitavam das portas abertas para manter o comércio, para manter a fidelização dos clientes. E é isso, eu acho que a gente que mora em cidade pequena tem muito esse calor do estar perto, da fidelização. Eu acho que é assim, né? Da fidelização. Enfim, gente, eu contei um pouco da história dela, mas eu resumi muito, eu fui muito breve, porque mesmo que seja uma história longa, o principal da história é que ela não desistiu. Ela não desistiu, ela foi persistente, ela foi resiliente. Resiliente porque ela se adaptou ao que ela tinha. E persistente porque ela não desistiu. Não desistiu, tanto é que ela tá aí até hoje. Já tem mais de 10 anos que ela trabalha com isso. E acho que o que resume ela é a resiliência e a persistência. Porque é um caminho que não foi fácil, que tem muitas lutas, tem muitas batalhas, que é difícil empreender, cidade pequena é muito difícil. Você manter um local como ela mantém agora, a gente sabe que não é fácil. Então, eu acho que assim, a gente devia sempre dar prioridade para as pessoas que a gente conhece a história, que a gente sabe de onde veio, o quanto lutou, o quanto batalhou para estar ali, para estar conseguindo fazer as próprias coisas. E aí, contando um pouco dessa história, eu acho que todo mundo já entendeu que eu tô falando da Marcela Portugal, que ela vende semijoias, todo mundo conhece,
todo mundo sabe quem é, porque, como eu disse, é uma pessoa que ia de porta em porta, atendia os clientes, ia à escola, prefeitura, todos os lugares. Ela estava sempre disposta a atender a qualquer hora, a qualquer momento. Então, e hoje ela tem um lugar. E aí eu quero puxar o gancho para falar das linguagens do amor, porque no lugar que ela trabalha e com o que ela trabalha, tem como a gente demonstrar essas linguagens do amor. Com presente, gente, com presente. E por que eu tô falando isso? Porque essa semana é meu aniversário. Na próxima semana é meu aniversário. Então, cara, eu adoro. Quem me conhece sabe, antes eu usava muito prata, agora eu tô usando dourado. Então, né, aproveitar que ela vem de semi-joia para vocês lembrarem de vocês de me dar um mimo no meu aniversário. E ir lá e parabenizar a outra Marcela, a Marcela Portugal, pelo trabalho que ela faz, pela correria que mesmo na correria ela consegue se manter, ela consegue dar uma vida melhor para ela, para o filho dela, para a família dela. E parabenizar mesmo, porque são 10 anos já nesse caminho e de muita luta, muita persistência, muita resiliência. Então, a gente sabe que não é fácil. Muita gente já tentou empreender e desistiu no meio do caminho, viu que não era aquilo, e ela continuou e foi firme nas escolhas dela. E o importante é isso, a gente ser firme nas nossas escolhas, e gostar do que a gente faz, porque agora para ela não é mais necessidade, é mais uma questão de amor. Ela gosta do que ela faz, imagino eu. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que apoiar outras pessoas, a gente tem que apoiar a história de pessoas, principalmente de mulheres que batalharam, que estão lutando para ter uma vida digna, um trabalho digno, que estão empreendendo, porque a Marcela hoje, eu não tenho certeza, mas eu já soube que ela já empregou outras pessoas, que deu trabalho para outras pessoas, e é isso que a gente mais preza, é quando um empreendedor coloca o amor naquilo que faz e dá oportunidade para outras pessoas. Eu acho que o importante de uma cidade pequena como a nossa é a fidelização, né? Igual eu falei. E assim, gente, o podcast hoje foi voltado para isso. E mais uma vez, linguagem do amor, a minha adoro ser presenteada. Então, a Marcela deu pra gente 5% de desconto na loja toda nesse mês de dezembro. Então, aproveita que é Natal, aproveita que é meu aniversário. Vai lá, fala que você veio daqui, que você escutou no podcast, fala que é uma história contada por duas Marcelas. Ela contou a versão dela pra mim e eu interpretei e contei pra vocês na minha versão a história dela, que é uma história muito bonita, e a gente precisa valorizar essas pequenas pessoas, esses pequenos empreendedores que se tornarão muito grandes. Eu já nem considero a Marcela uma pequena empreendedora, porque afinal, gente, pequena é quando você começa agora e ela já tá grande, porque são 10 anos, mais uma vez, 10 anos. Enfim, aproveita, vai lá, usa o nosso cupom, que eu vou pensar num nome agora. Por duas Marcelas. Vai ser esse o cupom. Vai lá, ou não precisa falar o cupom, só fala que veio por aqui e principalmente faça uma compra lá. Além disso, parabenize a Marcela pela trajetória dela e que ela colha bons frutos do que ela plantou lá atrás e ela já tá colhendo. Gente, fiquem com Deus, beijo pra vocês. Bom descanso, boa semana.